Somos o Casal Crepaldi e hoje estamos na segunda temporada do EpaCast com uma convidada muito especial. E eu acabei de ver que ela bateu 700 mil inscritos no YouTube, então ela está numa felicidade assim. E tem uma garagem dos sonhos toda semana, que eu invejo um pouquinho. Quem será ela, Luan? Quem será? Quem será? É uma das mais conhecidas nos meios dos motociclismos. Ai, ela é alta, bonita e sexy. Ai, toda sexy. Agora ela tá mais loirinha. Bem-vinda ao nosso EpaCast, Amanda Pagliari. Aê, casal, muito obrigada pelo convite. Casal de milhões, né, gente? Bom, realmente bati 700 mil inscritos, então estou muito feliz. Cada inscrito conta. Muitas vezes o pessoal fala assim, ainda não tenho 1000 inscritos, aí o povo fica desvalorizando, mas coloca, né, 1000 pessoas numa sala, né? É muita gente. É muita gente. Então, imagina 700 mil. Então, muito obrigada a todo mundo que se inscreveu no canal Motoplay. Se você ainda não está inscrito, convida a fazer parte da família Motoplay. Obrigado pelo convite mais uma vez. E já pesquisando aqui, né, que eu fui estudar um pouquinho, apesar que eu já conheço, a gente conhece um pouquinho a Amanda Pagliari. O primeiro episódio de Amanda foi ao ar dia 12 de dezembro de 2014. Nossa, quase aí 11 anos. Você lembrava disso? Não sabe, eu sei que faz muito tempo. Eu acho que eu abri... Que dia que foi? Dia 12 de dezembro. Eu acho que eu abri o canal em 2013, e aí só fui subir um vídeo quase um ano depois. Meu Isso. Deus. E o legal... E o vídeo tá de pé ainda. Não, Tá. Claro. Eu já vou até fazer um pedido. Ô, diretor, coloca aqui pra gente dar umas risadas. Porque, você faz esse antes e depois? Eu já fiz alguns momentos, né? Então, alguns momentos que eu vou comemorar alguma coisa, eu preciso puxar, então eu já relembrei, né? Mas é que eu gravei esse vídeo tá em pé, porque eu não sabia que tinha que gravar deitado, né? Aí, olha só, eu antecipando o vídeo vertical há 10 anos atrás. Você Né? vê? Aí meu amigo colocou umas tarjas pretas do lado para eu conseguir subir no YouTube, né? Ele falou assim, meu, tá tudo errado, eu não tinha tripé, coloquei no ventilador, aquele ventilador de pé, sabe? Uhum. E aí eu tô tão cansada, que eu trabalhava CLT nessa época, e eu virei quase à noite, porque eu errava e começava tudo de novo. Eu não sabia da edição. Então, hoje, você respira, volta, né? Você consegue fazer um zoom in, zoom out. Pra quem não sabe, é um corte que se aproxima ou diminui para fingir que não foi, você não errou. Não, foi só um corte de câmera, né? Então, hoje... Foi o truque. Foi de propósito. Então, eu meio que fui dormir, sei lá, 4 horas da manhã para trabalhar no dia seguinte. Chegou então, moída. O vídeo começa a ir, no final eu tô... Ai, gente... Então, é isso, porque hoje a gente sabe, tem roteiro, então eu fiz da cabeça, aí ficou um vídeo, realmente, que ele é bem raizeira mesmo. Nossa, aí depois, não fiz mais. É claro, também era muito difícil, né? Eu fazer um negócio ruim, você cansa, não dorme. Então, aí eu não fiz mais isso, mas depois eu comecei a fazer, deu um tempo, né? Não sei quando foi o segundo que eu postei. Mas... o segundo eu já não vi, amiga, porque eu tinha que Não, mas deve ter dado um ano aí, também, né? E aí, o porquê o Motoplay? Da onde surgiu o Motoplay? E, assim, a história que você conta para todo mundo que a gente investiga é que você sentia a falta de necessidade das mulheres, né, ter um canal e falar para a gente como que é a sua experiência para crescer um pouco mais, né? Antes do Motoplay, era Mulheres de Moto. Então, eu tenho um site até hoje chamado mulheresdemoto.com.br, que foi assim que eu surgi. Eu não surgi nem com vídeo, nem com Instagram, surgi escrevendo. E a primeira moto que eu peguei para testar foi uma PCX, então foi a Honda que abriu as portas, né? Porque o canal... Hoje, mulher está na pauta, né? Então, realmente, na época, eu falei, não, comecei a andar de moto em São Paulo, alguns perrengues, eu pesquisei na internet, não tinha nada, tanto é que o domínio Mulheres de Moto, hoje em dia, seria difícil de comprar, né? Uhum.
Aí eu comprei o domínio, comecei a escrever blog, só Moto Perrengues, e aí, com o tempo, e também com mais tempo também de trabalho, eu falei, não, vou transformar em portal ao invés de blogs, porque só postava Moto Perrengue, né? Ninguém posta, hoje saí no sol, deu tudo certo, voltei feliz, né? Você conta os Mas perrengues. hoje Moto Perrengue dá views. Hoje só então não, claro, continua os motos, mas a gente também vai no entretenimento, na informação. Então eu só contava assim, quando eu caí a primeira vez com a Alcatel dianteira, tinha a burguiminha, a roda, né, virou, eu caí. Quando o bandido roubou, estourou meu baú, né? Então, ele foi legal, porque ele estourou o baú, quebrou, mas deixou o capacete, que era velho. Gente boa. Acho que ele abriu e falou assim, não vale a pena. E aí eu fiz um paralelo com uma frase do Maluf, né? Que eu não vou falar aqui, mas escrevam aí vocês nos comentários, né? Não, mas não mata. Aí eu falei, rouba, mas deixa o capacete, porque pelo menos eu consegui ir pra casa. O capacete tá tão lascado que... Não vou ser multada. Não, nem o bandido quis levar pra casa. Era capaz dele deixar um novo. Nossa, né? o cara levou minha capa de chuva, amarelo neon, tudo, levou tudo. Ele estourou o baú, e aí eu tentei levar o baú no meio das pernas na 23 de maio, ali na radial, aí tive que jogar fora o baú, porque não ia conseguir, né? Porque estourou a trava, não tinha encaixe. Então, esse tipo de moto perrengue, eu escrevia. Eu não tinha vontade de escrever, hoje fiz um passeio legal. Né? Eu queria contar coisas interessantes, né? Enfim. Aí, como ainda bem que não tinha muitos motos perrengues, aí eu parei, dei um tempo assim no blog, eu falei, não, vou fazer portal de notícias, então lançamentos, avaliações. E aí, eu criei o canal como Mulheres de Moto. Se vocês olharem os vídeos primeiros, tem lá Mulheres de Moto. Eu vi. Rosinha, né? Bem rosinha mesmo. E aí, eu comecei a ver que o público era mais masculino. Aí eu comecei a falar assim, não, gente... eu lembro até hoje, eu recebi um comentário de um cara falando assim, eu gostei muito do seu vídeo, eu sei que eu não sou mulher... Mas, nossa, parabéns, não sei o que lá. Aí eu falei, nossa, gente, eu faço vídeo pelo vídeo, não para mulher. Aí eu comecei a falar, esse é um canal para homens e mulheres apaixonados por moto. Mas, mesmo assim, pessoal comentando comigo, Amanda, você está errando nisso. Aí a gente percebeu que o nome estava errado. Porque o nome, ele nichava demais. Não tem nada de errado fazer um canal para mulheres, né? Tanto é que eu tenho um site sobre isso. Mas o objetivo não era para mulheres. Era em geral. Público, né? Igual se eu falasse celulares para mulheres. A pessoa quer saber do celular. Não se é homem, se é mulher, se é baixo, se é alto, né? E como eu não fazia conteúdo, por exemplo, sei lá, cabelo, roupa... Né, estilo, então não ficava muito para mulher. E homem, que a gente sabe que a maior parte do motociclismo ainda é masculino, né? O cara queria ver a moto e tal. Aí viu a mulher falando. Então o nome é igual se querer cerveja e tá leite na caixinha de leite. Ou tomar uma cerveja na Tetra Pak lá. Né? Nada a ver, né? Então aí eu adaptei, né, o estilo. Aí eu mudei. Eu já tinha pensado, porque o que aconteceu também? Eu tinha um vídeo que eu subi, acho que foi da Phaser. Acho que foi da FZ20. Não, foi da Lander. Eu acho que o cara pegou o vídeo do meu canal, aí não tinha aquela coisa do YouTube que você consegue verificar, né? Hoje em dia, não vamos copiar o vídeo dos outros, não. A gente recebe. Calma, que ainda tem uns que fazem, mas calma. Não, eu dei esses dias, pedi, falei, por gentileza, né? Retire. Retire. E aí, o cara pegou meu vídeo, subiu no dele, e o dele tinha mais views que o meu. É sempre assim. É sempre. Nossa, fiquei... Então, aí você tem que fazer uma reflexão do onde eu estou errando. Exato. Então, será que estou com a thumb errada, com o título errado? Será que o nome do canal é errado? E aí, quando eu fui fazer uma enquete para saber se mudava do canal, muita gente não falou, não, mantém, porque quem já conhecia, mas... Muitos falaram assim, nossa, o YouTube ficava me recomendando e eu não clicava, porque era Mulheres de Moto. Então ele mais fechava portas do que abria. Aí eu falei, não, preciso... Eu já tinha essa ideia de motoplay, porque eu pensei em fazer um canal de dupla, porque tinha os meninos do Motorama, então dupla funciona muito bem, porque fica aquela coisa, um joga pro outro e o programa fica bom, né? Vocês são uma dupla de dois. Dupla de dois. E aí eu falei, poderia fazer então um homem e uma mulher, com aquela coisa, né? Cada um pega um personagem, joga para um lado. Então eu já tinha pensado no motoplay, já tinha vindo. Aí eu falei, quer saber? Eu pego para mim, fiz, e aí eu mudei tudo, né? Nome, e aí sim que bateu rapidão, 100K, né? Peguei a plaquinha, mais inscritos, aí começou a crescer depois que eu mudei o nome. Então, a ideia, sim, eu comecei a falar sobre motos para mulheres, né? O site ainda existe lá. Mas o canal em si, eu falo para público geral. Baixinha, claro que eu sou uma mulher, então eu vou falar da altura, vou falar do peso, vou falar de coisas que... Os detalhes femininos. Que pra mim, eu foco muito em garupa também, então muita gente fala assim, acho que deve acontecer também com vocês, porque vocês andam mais fácil ainda, né? Então, porque é mais o meu dia a dia, mas... Então, foi assim que surgiu, então, de Mulheres de Moto, passou pra Motoplay, que é um nome mais genérico, né?
Bela escolha. Deu certo. Não deu. Deu super certo. Tanto que tá aí, ó, 700 mil inscritos, com mais de 1 bilhão de visualizações. 122 milhões, acho que é uma coisa assim. 120 milhões, né? Ah, eu já tô falando bilhões, gente. Porque eu já tô pensando lá no futuro, entendeu? Tá profetizando. Tô profetizando aí esses bilhões. Profetiza os reais também, 1 bilhão de... Aí é bom. Mas os reais hoje... Mas hoje você consegue viver do motociclismo? Consigo viver do motociclismo, graças a Deus. Mas, assim, não é como o pessoal acha, né? Eu acho que... Eu falo, né? Eu sou empresária. Uhum. Acho que é uma coisa muito importante. Não, nem mesmo no Instagram. Eu sou empresária, eu não sou, claro, criadora de conteúdo, óbvio, mas eu tenho que pensar como empresária, porque senão não é só o glamour, porque views não paga a conta, nem para mim, nem para os meus patrocinadores. Sim, com no certeza. final do dia tudo é venda. Tem que converter. Venda. Então, tem o pessoal lá, os coaches, que falam que é venda, e é verdade. No final do dia tem que vender alguma coisa. Né? Então, Estamos no mundo capitalista. Tem que gerar dinheiro. Tem que gerar trocas, dinheiro. né? Porque, assim, por que claro. você sai de manhã, pensa assim, você vai trabalhar de graça? Não. Então, assim, eu trabalhei de graça na empresa que eu construí, então eu acho que aí... Mas aí é uma troca, né? Não é trabalhar de graça, né? Esperando, você tá na expectativa só que assim, de... Na verdade, eu falo, trabalha naquilo que você gosta, você não vai precisar trabalhar. Então, eu realmente trabalho muito, mas eu trabalho no que gosto. Então, pra mim, claro, tem dia que, ficar na cama, lá no... Tá No frio, quentinho. não quero ir não, tal. Mas é legal, eu gosto, entendeu? Então... Ajuda a levantar na cama no Ajuda a frio. levantar da cama. Melhor do que se estivesse, sei lá, capinando alguma coisa, né? Lavando louça, tipo, não lavo nem na minha. Imagina isso como profissão, né? Tipo, tem gente que gosta, sei lá. Mas eu digo assim, eu fazia de graça. Então, se eu fazia de graça, por que não fazer remunerado? Não, Porque como eu fazia de graça? Eu trabalhava CLT de segunda a sexta, né? Aí sábado, porque na semana não tinha como. Sábado eu fazia o roteiro, no domingo eu gravava. Aí, se chovia no domingo, lascava. Então, vários perrengues. Eu tive que gravar segunda-feira de manhã. Antes de devolver. Antes de devolver, entendeu? Então, assim... E aí, a gente fica um tempo específico com a moto. Às vezes, a gente consegue prorrogar, mas não é sempre. Né? Difícil. E aí, se chove, lascou a semana inteira, a gente não consegue, eu não tinha espaço, gravava na rua. Né? Então... Trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo, eu trabalhava também. Então, eu fazia de graça. Né? Eu começava a pagar o editor, que meu canal começou a crescer também quando eu comecei a subir um vídeo por semana. Né? Então, eu que editava, quando eu fazia tudo, era só... É porque você tem que aparecer, né? Você tem que estar lá, ativa. Para mostrar para o algoritmo que você está levando o YouTube a sério. E o público também se acostumar que tem conteúdo. Uma coisa puxa a outra. E aí, eu pagava parte do meu salário, eu pagava o editor. Então, eu fui investindo. E hoje, claro, vivo disso, porque senão eu ia ter que estar fazendo do CLT. E aí, os eventos são na semana. Não tem A como maioria. ser CLT. Então, não tem como vários. Então, no começo, eu não aparecia, não ia, né? Vários eventos. E aí, alguns assessores sabiam, né? Eu falava que fica chato assinar, até vergonha. Nossa, você não vive disso, né? Você não é, então, da profissão, com aquela coisa. Hoje em dia é muito mais comum, porque hoje em dia a gente tem mais influenciadores no mercado. Sim, bastante. Quando eu entrei, ainda tinha aquela mídia especializada. Né? Então, tinha aquele povo das antigas, eu era revista. Às vezes, a revista, gente, não vem nem de graça o povo quer a revista. Ninguém quer mais ler, ninguém quer mais ler. Não, você tem igual tem gente, assim, não é nada a ver com o povo de moto, né? Mas, assim, não, que eu peguei uma construção de uma TV... Que TV? Aí você vê, o HF 128, assim, o cara fala, nossa, eu tenho uma TV, mas se ninguém assiste, lasque-se. O pessoal até fala pra mim assim, Amanda, você não quer ir pra Globo? Tipo, nada contra a Globo, mas hoje, pra Globo, pra seguir regras, pra ter um diretor, claro, eu tenho o ônus e o bônus, eu tenho tudo de despesa, tudo, responsabilidade, mas eu também tenho o benefício de eu fazer o que eu quiser. A hora que você quiser também. E outra, você lutou para chegar no ponto que você está. Sim. Então você precisa pensar muito bem o que você vai fazer agora para você não voltar ao que era o CLT, né? Ficar escrava, né? Exato, é aquilo que a gente estava falando meio que no off aqui, né? A gente busca isso, né? A gente busca uma liberdade ali, que é o dia do frio, você fala, puxa, hoje eu não vou levantar, não vou trabalhar. Mas ou você sabe... senão, eu posso levantar um pouquinho mais tarde. mas você sabe que você vai trabalhar dobrado depois. Mas a consciência é sua, né? Não tem ninguém te forçando a fazer aquilo, né? Então, é liberdade, mas assim, no final, eu não tenho ninguém, igual vocês perguntaram, eu se vivo disso. Então, é legal trabalhar com o que gosta, mas para concluir, eu não tenho herdeiro, não tenho pai que tem dinheiro, eu não tenho marido, eu não tenho herança nenhuma, não sou funcionária pública, sei lá. Então, tudo eu construí.
Então, hoje. Então, eu não tenho colchão. Então, eu não posso me dar o luxo de falar assim, vou tirar um sabático, né? Então, eu não consigo. Então, realmente, precisa remunerar. Né? Mas é aquilo que você falou. Tem pessoas que gostam de ter flexibilidade. Eu sou uma pessoa assim. Eu sempre preferi flexibilidade. Já trabalho demais, final de semana, não sei o quê. Mas tem gente que gosta de... Deu Regras. 6 horas, caiu a caneta, né? Tipo, pôs o dedinho e tô indo embora. Só do escritório que sabe, né? Eu também faria ali, mas né? Caiu a caneta, vazei, ó. Tô indo embora. Só segunda-feira, Sextou, só já era. segunda-feira. Então, assim, a gente não, né? Vocês também são empresários. Sim. E a gente... Acho que até um pouco... Isso é um pouco de ilusão, né? Que o pessoal enxerga, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, mas é um empresário, é um proprietário, não sei o quê. Trabalha leva pouco. leva uma vida de luxo. Como as perguntas, vocês só viajam? Nossa, isso é direto. Você recebe isso também? O pessoal acha que, sei lá, que o pessoal acha. Acho que o pessoal acha que é só ligar a câmera, né? O pessoal não tem noção da estrutura que é aqui, do pré, né? Então, as pessoas acham que só ligar a câmera e fazer, não. E do investimento que você faz. Não só investimento financeiro, de tempo. Não, E também, de cada episódio é um episódio. Então, você foi lá e pesquisou. Cada moto você tem que pesquisar pra você não falar besteira. Pois é. Entendeu? O povo acha que é só pá, ligar. Não, ali ligou, pronto, já saiu tudo completinho. A edição, o que a gente estudou, roteirização. É um caos organizado, mas que tem que ter dedicação. E às vezes não, é muito maior do que ser um CLT. Muito. Porque só depende de você. Você não tem ninguém que você pode falar assim, puto, o cara tá errando lá, eu vou fazer. Não vai rolar. A gente que é um empresário ali, né, que está começando, eu vou fazer um paralelo com o pessoal da classe média, que não é nem tão pobre o suficiente para viver com benefício, ok? Nem tão rico para colocar tudo em paraíso fiscal, e ok. Então, a gente fica ali no limbo, porque assim, a gente não tem tanto dinheiro para chegar a ter um departamento do marketing, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou a minha do TI. Então, a impressora não estava funcionando. Mano, tem que ver no YouTube. Eu não tem alguém que fala, o menino do TI, resolve. Quando eu trabalhei em empresa grande, tinha o cara do TI. Eu falei, deu pau no computador. Você ligava no departamento. O cara que se lasque, né? Então, assim, eu sou a mina do TI, eu sou a mina da contabilidade, eu sou a mina que... Porque se você também ficar... Eu tenho contabilidade, mas você ficar... Também tem que saber o que ela está fazendo. Sim. Se não, então tem que entender de contabilidade, legislação, de advogada, porque eu preciso fazer os contratos. Porque se você fosse contratar todo mundo, não tem como. Não, Não sobra nada. Gente, você acha que eu não gostaria de ter um monte de gente para contratado? E falar, beleza, vou ali passar o BO para a pessoa que sabe sobre o assunto. Não, eu tenho que pesquisar. Aí você tem que ficar jogando, que impressora não tá funcionando. Olha que você perde umas 3 horas. Não, e o que a gente perde de equipamento, né? Cartão que a gente perde, é GoPro que não grava o áudio, é imagem que fica escura. E aí você tem que saber, né? Eu já comprei um monte de equipamento achando e tá lá parado. Somos três. Então, Amanda, pelo amor de Deus, não me entra nisso, você vai arrumar briga, mano. Não faz então, isso. assim, olha o prejuízo que a gente teve, porque a gente não tinha um departamento do cara que imagina. Então, isso, eu acho assim, a maioria do brasileiro é tudo micro e pequena empresa. Né? A gente que leva nas costas. E assim, eu até queria contratar mais, mas não tem como. E a questão do que o pessoal acha que a gente queria eu estar no nível de ser uma mega empresária para eu poder lá tirar um mesinho e o pessoal tomar conta de tudo. Faça aí que agora eu tô indo embora. Não, porque se alguém não fizer, quem que vai... Tipo, eu vou ter que fazer. Mas mesmo assim, né? O que é seu, você tem que ficar de olho. Mas assim, mas quem que vai fazer por vocês, se vocês dois não fizerem? Ninguém. Na verdade, é assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Se não deixar a louça na pia lá, alguém vai ter... Exato. Eu tenho 4. Fiz 4 pra lavar a louça. Então, mas o que você falou é fato. É a mesma coisa que você morar sozinho. Se você largar, vai continuar lá te esperando. Ninguém vai aparecer pra fazer. Não, você até pode ter uma faxineira uma vez por semana, mas vai todo dia lavar sua louça? Até queria a governanta lá. Esse negócio e precisa tomar cuidado também, porque agora tem uma palavra nova que está todo mundo usando. Antigamente não pode ter vagabundice. Hoje você não pode procrastinar. Olha, mas eu acho que eu fiquei muito tempo assim, pensando, me culpando, porque acho que a gente tem que estar sempre produzindo. Eu sinto assim, se eu não estiver produzindo, estou perdendo tempo. Então, se estou vendo um vídeo no YouTube, tem que ser alguma coisa que vai agregar. Mas então, por muito tempo eu fiquei me cobrando e aí eu acho que isso prejudica a gente. Entendi. E essa palavra, não, você tem que ser produtivo, você tem que ser produtivo, você tem que ser produtivo.
E aí, acho que até acaba prejudicando até a gente fica triste, né? Putz, eu não produzi, eu não cresci o suficiente. Ou até, puta, a Amanda tem 700 mil inscritos. Mas, gente, eu comecei lá de trás. Pois é, que eu vi ali são 11 anos, e no assim, mínimo. E não só isso, a pergunta que eu faço, tá disposto a pagar o preço que eu paguei? Vocês viram lá, de segunda a sexta era trabalho CLT, sábado e domingo produzindo isso, vários dias. E, aí, assim, e não foi de um dia para noite, né? Não. Foram aí, pelo que eu entendi, você acho que faz 5 anos. Eu comecei a produzir uma vez por semana mesmo. Eu viralizei um vídeo em 2017 no Salão das Rodas, que foi da FZ25 nova. Então, esse vídeo tem um pico, assim. Mas aí o pessoal chegou no canal, só tinha um vídeo. 3 vídeos. Beleza, tchau, fui, né? Então, não ficou, porque eu subia o vídeo por mês e olhe lá. Então, no começo de 2018, que eu comecei a subir um vídeo por semana. E ainda não tenho a grade completa de 3 vídeos certinho, faça chuva, faça sol. De um vídeo por semana, ok, mas ainda não, mesmo assim, eu ainda não consegui. Porque porque a gente existe uma rede chamada Instagram. Então, você vai pro Instagram, aí agora TikTok Shop, aí não sei, eu nem tenho kawaii da vida, né? Quanto mais rede aparece, mais a gente Mas a gente tem que trabalhar, mata, né? Mais a gente tem que alimentar, porque você tem que estar em todos, né? Porque... Desculpa te cortar, que eu adoro fazer isso, mas... Sempre. A pior coisa que tem, na verdade, é aquela ilusão que o cara tem lá do outro lado, que ele fala assim, não, mas é só ele fazer um cortezinho do vídeo. Eu racho da risada. Enganação, gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Cada rede é uma comunicação diferente. Meu, é um caos. É um caos. Ou você tem que pensar no vídeo longo, com os cortes no meio do caminho. Ou como que você vai fazer. Porque se for assim, você vai ser mais do mesmo. Sim. Então, quem quer trabalhar no digital, o pessoal inveja, o pessoal, sabe, fica tentando atrapalhar, mas não sabe o que a gente passa. Né? E parece papinho de, não, tá vitimizando. Não, assim como qualquer cara que se forma, sei lá, 6 anos de medicina, o cara rala pra caramba, entendeu? Sim, ele tem que cobrar o que acha justo, ele tem que trabalhar onde ele quer. Não, imagina, as provas que o cara fez, o cara queimou, fritou neurônio, eu não conseguiria, né? Nem engenharia, paga um pau pro engenheiro. Então, assim, aqueles cálculos lá, né, Nazaré, eu só saindo dos negócios, assim, é muito difícil. Então, cada um, vou ficar lá apontando o cara, e o preço que o cara pagou? Tem muita gente que não está disposta, que me vê hoje e não sabe o que eu plantei. Que eu plantei de trabalhar CLT, todas as privações que eu tive que ter de dinheiro, e eu só saí do CLT, complementando o que você tinha me falado hoje vivo disso, eu só saí do CLT e arrisquei empreender, porque é empreender isso que a gente faz, né? Quando já tinha um dinheiro guardado. Então, eu falei assim, não, preciso ter X vezes do meu aluguel, de tudo, pra eu sair, porque, de novo, quem que vai me bancar, né? E outra, se der errado, eu vou vender pack do pezinho. Então, e não tem OnlyFans ainda, Não tem o velho da lancha, né? Não tem velho da lancha, tem OnlyFans, né? Inclusive, eu já até preciso falar isso, porque fizeram, né? Fizeram em mim antes que a Paula Oliveira. Pegaram a minha cara, uma foto minha, e transformaram com IA e me deixaram pelada. Pois é, né? Então, assim... Eu vi esses stories seus, mas não aconteceu comigo. Pelo menos eu acho, né? Se aconteceu comigo, vocês me avisam. Você me avisa, gente? Eu te vi pelado. Mas eu não vai. Então, assim, se tiver lá... Aí o pessoal coloca a palavra-chave, né? Pra tentar... E é vírus, tá? Cuidado, gente. Que esses sites aí, eles fazem isso com os famosos, né? Fizeram com a Paula Oliveira, saiu até... Não, foi com a Isis Valverde. Deve ter feito com a Paula também, mas saiu no Fantástico, o pessoal começou a me mandar, né? Porque fizeram com a Isis e tal. O povo usa pessoas, tipo, famosas e tal. Coloca atenção, né? Aí o povo clica, é tudo vírus. Vamos pegar um monte de vírus aí, viu? Pois é, não vai ver nada real, viu, gente? É fake mesmo. Então não vazou, não tem nada. Agora, já mudando de assunto. A Amanda, aí conhecida, já fez várias viagens pra Índia, pro Peru e fez a Transamazônica. Como que, assim, delas, como que foi pra você? Cada uma teve perrengue, teve história, foi uma surpresa... ou, tipo, você chegou na Índia e falou, meu Deus. Vamos pelas primeiras, pelas que não foram de moto, né? Na Índia, eu já tinha ido, na minha segunda vez. A primeira tinha ido a passeio. Uma amiga minha casou na Índia, casou com um indiano. E a segunda foi a convite da Bajaj, a gente foi ver a fábrica, né? E a Índia é assim... Acho a Índia muito parecida com o Brasil. Até falam isso, né? Que alegria, né? A galera muito da dança, né? Então... Eu já viajei muito na Europa também, um povo mais distante, né? Na Índia, a galera tudo uhul, né? É um choque a questão das vacas ali, né? Tipo, então, realmente tem isso,
né? Então, a questão cultural, em alguns pontos, dá uma chocada um pouco. Tem, por exemplo, na estrada, né, uma curiosidade, tem rodovias que não pode moto, a gente viu as placas, né? E outra curiosidade, que tem uma religião, eu não sei qual que é, tem uma religião lá que aquele cara usa o turbante. Comenta aí embaixo. Não lembro o nome da religião. Esses caras, eles estão liberados pelo governo usar capacete. Eles estão liberados para usar capacete? Não, para não usar capacete, por causa do turbante. Não pode tirar o turbante. Então, aí, assim, só que você vê os outros também sem capacete. Igual assim, em alguns lugares do interior do Brasil que você vê, você fica em choque. Principalmente lá para cima. Você fica em choque. Eu não rodei essas regiões do país, mas aconteceu a mesma coisa, que ficar em choque foi em Termas do Rio Hondo. A primeira vez que fui pro MotoGP na Argentina, né? Cidadezinha assim, lá na PQP. No cap. Não precisa de cap. E aí eu falo espanhol fluente, né? Tava lá, tal. E aí o povo achou que era espanhola, né? Falando, aí os caras falando em português, assim. Aí os caras sem capacete. No Brasil, você não faz isso, não. O cara tá tomando um susto. Brasileira, o cara tá me cantando. Vou pegar lá a Argentina, né? Não, mas ia pegar uma paraguaia. Ele ia pegar uma paraguaia. Uruguaia. É uruguaia? Mas, na verdade, não, mas eu sou brasileira, que eu me criei até os 12 no Uruguai, então por isso que eu falo espanhol. Ela é uma garota de dupla cidadania. Aí na Índia foi chocante, foi legal, mas foi interessante ver a fábrica, né, da Bajaj, que a gente viu tanto da moto elétrica Shitake quanto a normal, né? Foi bem interessante. A viagem também que eu fiz, aí de moto, foram 3 grandes, assim, né? Então, a maior foi que fiz pro Peru, que foi a última. Com a BMW, né? Peguei uma no Acre, né? Fui de avião até o Acre, ninguém merece passar. Existe aquilo? Existe. E ninguém merece de moto, buraco, assim, realmente o Brasil é complicado você rodar em muitas regiões, né? Perigoso até. Vocês não vão acreditar. Você cruza a fronteira. Eu preciso subir esse vídeo, gente. Não tá lá no HD ainda, misericórdia. Você cruza a fronteira. É uma vergonha pro Brasil. A rua é lisa. Mas lisa. No pode Peru. Você não pode ser diferente na Argentina. Não, mas a Argentina... Frutou. Mas assim, olha o PIB da Argentina e tal. Maior, né? O Peru é bem menor. Gente, né? Peru. O PIB é de São Paulo? Menor que São Paulo? Não sei, comentem aí. Mas, gente, o Peru... E assim, o asfalto e ai, preciso subir esse vídeo, gente. Me cobre. Vou lá no YouTube, amada, só no vídeo do Peru. Porque é vergonhoso. Quanto mais se aproximando da fronteira você chega, mais os buracos aumentam. É verdade. Gente, aí você fala assim, meu Deus. Aí é até perigoso. Você pode cair, a moto pode cair no buraco. Não um buraco, é uma valeta. Nossa, aquilo é cratera lunar. Aí você chega, né? Aí eu fui no fevereiro, então época de chuva, né? E aí peguei deslizamento na rodovia e os caras, assim, no mesmo dia e no dia seguinte os caras arrumando. Então tinha aqueles pare-siga, os caras estavam arrumando estrada. Então o cuidado que eles têm com a estrada, porque, poxa, se você parou, passa todo mundo, né? Rico, pobre, então turista. Então o Peru foi bem interessante, fui até o Pacífico. Água gelada, não gostei. As areias meio estranhas, né? Bom, só conhecia lá do Peru, né? O nosso litoral brasileiro é muito bonito. E aí foi bem interessante, foi uma viagem bem legal. Pô, você sobe os Himalaias, né? Himalaia não, eu acordei. Himalaia na Índia. Não fui ainda, né? Os Andes, né? Então, eu fui nos Andes, assim, bem legal, realmente bem bonito. Você vê aquela... No Brasil não tem neve, né? Então, você vê ali as montanhas bonitas. Assim. É uma beleza diferente, né? Eu não cheguei a pegar neve, claro, no carnaval, mas é só ver, né? O topinho da montanha. Eu fui até Nazca, até aquelas linhas, sabe? Então, foi bem legal. Fiz o passeiozinho do avião, que você vê os desenhos, né? Tem um macaco, aranha, não sei o quê. Foi bem legal. O do Peru foi bem interessante. Foi uma viagem mais Nutelinha, digamos assim, né? Que é asfalto, né? Aí as minhas viagens... Nossa, faltou do Manaus, São Paulo, né? Pois é. Então, eu já fiz Manaus, Porto Velho. Foi a primeira vez que eu fui. Então, eu fiz no que eles chamam no inverno, né? Então, tava seco. Tem que ser no inverno, né? Porque então tal. Se não pega chuva, aí lascou. só poeira ali, a XRE com o pneu cravudo. Foi desafiador, mas foi legal. Foi uns 3 dias aí de off full. Depois eu fiz também, de novo, com o Tagino, eu fiz Pará. Belém, nossa, gente, Belém do Pará, lá, aquela Alter do Chão, meu Deus, que lugar maravilhoso, assim. Você faz bastante propaganda de lá. Nossa, Alter do Chão, nossa, os turistas vêm ficar loucos, maravilhoso, gente. Você vê um mar, só que tudo água doce. Nossa, deve ser lindo. Maravilhoso. Alter do Chão, maravilhoso. Aí eu fiz
Alter do Chão até Porto Velho. Aí sim, realmente, a gente atravessou, fiz a Transamazônica, né, o final, né? Porque ela começa lá no Nordeste, né? E, nossa, foi muito legal. É a estrada que não existe, né? É a estrada que... E uma curiosidade para quem não sabe, o pessoal acha que é reto. Não, é assim, né? Eu não tinha noção Não que era sabia? subida e descida. Pra mim era reto. Subida e descida, Não, é só morro. infinita. É porque é no não tinha meio da noção. floresta. que Mas negócio. assim, ninguém sabe como que é, só tem árvore, né? Mas não é reto, é subida e descida. Então, às vezes, você tá descendo assim, você vê tudo verde e uma mancha marrom. Fala, que é uma cachoeira? Não, é a rua que você vai subir daqui a pouco, né? Você vai, sobe, umas ladeironas, assim. E a gente passou no meio ali passei do lado de um garimpo, né? Então, assim, você vê o povo trabalhando ali com as máquinas, né? Pô, eu fiquei triste, vi rio com mercúrio. Ah, é triste. Então, a aí você natureza se vê, acabando. você vai, assim, você passa. Então, passei, foi bem legal. Foi também XRE, foi bem mais também no seco, né? Então, no inverno foi tranquilo. Aí, assim, é desafiador, né? Eu até perguntei muito na época pro Tagino qual que era a diferença entre a BR-319, a rodovia fantasma que eu fiz, né? Manaus, Porto Velho, e a Transamazônica. Qual que era a diferença? Então, a BR-319 é reta, só que tem muita poeira e muito buraco. Mas ali você cansa. Já na Transamazônica, o trecho que eu fiz, não tinha tanta poeira, nem terra para ficar desviando ali, que a areia realmente atrapalha um pouco, você pode cair. Mas era muito cansativo, porque são mais dias e subida e descida. Então, em moto pequena, sem ficar em pé... É ruim. É ruim, você cansa muito. Ainda mais você que é alta. Então a moto... Então foi uma viagem muito cansativa, né? Mas também assim, precisa tomar cuidado, porque também não pode ser uma moto muito grande, porque senão... Isso, ou pesada também, você né? não tira do lugar. A XRE foi ótima, mas para você ficar em pé, assim, aí a subida não tem tanta força, assim, aí você fica... É uma viagem cansativa. Então, essa é a diferença. E outra, você para nos lugares que não tem nada, né? Então, tem lugar que você para ali que nem... Não, lá é nada, né, Amanda? Nem sinal do Wi-Fi. Me lembro que eu parei, eu falei, moça, correio chega aqui. Ela, o que é isso, correio, né? Que? Existe? E aí, a viagem, acho que é uma das mais desafiadoras, foi a viagem Manaus-São Paulo, que a gente fez com a Bajaj Dominar 400, que pegamos um trecho do verão lá, né? Que na verdade, chuva deles lá. Na verdade, o final do... Eu falei errado, né? Mas, enfim, vocês estão entendendo. Amanda sendo Amanda. Porque é invertido, né? O verão da gente... Porque o verão, assim, que no inverno deles, ninguém sai pra... Só chove lá. Que é o nosso verão aqui, é o verão deles lá. Aliás, É inverno. É o inverno lá. Por quê? Que ninguém sai pra tomar solzinho pra passear. Tá só tudo alagado, né? Que é o momento das cheias, onde chove muito. Aí, quando tá inverno aqui, tá seco, né? Tropical, tá seco. E aí, o que acontece? A água baixa, aí faz as ilhinhas, os caras vão passear, né? Vão ali no rio, passear. Aí, sim, lá eles conseguem viver, né? Porque tudo alagado não dá. E eu fui e tava ainda resquício de chuva, então tava lama pra caramba. Então, realmente... Foi adrenalina total. Tem uns vídeos dela. Tem uns vídeos lá. Esse eu subi a saga, né? E a gente dormiu, ficamos um dia a mais lá, dormimos lá na tábua, foi bem desafiador. Eu ia perguntar isso. Dormimos na tábua. Esse foi, assim... Mais perrengoso. Pra quem não entende aí o que é dormir na tábua, eles estavam num trajeto lá que no meio do... não tinha como ir, eles pararam lá, né? E tiveram que dormir como se fosse um botequinho, né? Botequinho. E aí dormiram naquelas mesas de escola, né? De madeirona lá. E foi o pior lugar que você dormiu numa viagem? Ou você já teve, assim, um outro perrengue que você teve que dormir num lugar pior que esse? Olha, de dormir, eu acho que foi o pior, porque o banco duro, não tinha coberto, não tinha nada, né? Dormi sem tomar banho e tudo. Mas acho que o pior lugar que eu fiquei na minha vida foi na Itália, Lá vem ela lembrando. Eu tava no Eijkman, né? Aí eu tava morando lá, que eu morei um tempo na Irlanda, aí eu fui cobrir o Eijkman com os amigos. Aí a gente vai fechar o Airbnb, eu falei, beleza. Aí a cabaça de Airbnb, só viu o preço, né? Não viu lá as reclamações, né? Aí eu peguei um hotel, que eu acho que esse hotel era tipo hostel de trabalhador árabe, alguma coisa assim. Acho que o cara ele trazia, provavelmente o cara era árabe, trazia os trabalhadores e morava lá. Mano, eu fiquei no quarto. E assim, o banheiro era nojento. Então, se ficava o quarto, se usava o banheiro meio que coletivo, né? Nojento, não tive nem vontade. Era a cama beliche lá que eu fiquei com o pessoal. Nossa, horrível, assim. E aí, você ia no café da manhã,
o povo ficava te olhando, assim, porque... Tipo, que estranha é turista. essa? Turista brasileiro, ficavam vários tá homens, fazendo assim, aqui? imagina uns 20 homens, assim. Aí, quando tem uma vez que eu tava lá, né, que tinha um Wi-Fi, pegava bem na recepção, né, tava lá, o cara trouxe as marmitas, o cara saiu no tapa pelas marmitas. Saíram no tapa pelas marmitas, eu falei, misericórdia, que eu saio daqui. Mas voltando aqui, foi porque, assim, era uma tabadura, né? Então, o que eu fiz? Eu só tirei a bota, porque estava molhada, né? Então, eu coloquei a meia seca, porque eu não durmo com o pé gelado. Aí, eu usei o meu notebook, embora a gente estivesse no meio do nada, está no Brasil, né? Então, eu tirei meu notebook da caminhonete, aí usei de travesseiro e dormi ali no banco escolar. Ela deitou com as informações, tipo, as informações do notebook que eu levei pra você. Tava fazendo download. Tava fazendo direto. Então, e assim, detalhe, a gente dormiu sem comer e no dia seguinte a gente só tinha cocada, porque, pra quem assistiu o vídeo, lá tem toda a saga lá do Minar Heights, né? E o que aconteceu? A gente ficou... O grande problema foi que a caminhonete atolou. Porque a moto vai empurrando. Ela vai empurrando. Os meninos iam empurrando. Eu era a única mulher da turma, da expedição. Só que a caminhonete atolou, aí ferrou. É porque daí não podia um andar, o outro ficar, tinha que ficar todo mundo junto, né? Não tinha como. E outra, como que você empurra? Se tivesse assim, um pedacinho de lama, não, era estrada de e lama. Aí teve um cara que conseguiu puxar a gente, e aí atolou lá na frente. Ou seja, só tirou o trator. E ficaram vários carros atolados. E aí o trator estava indo desatolar a Guarda Nacional lá em outro trecho. Por isso, se fosse só a gente, ia estar lá até agora. E aí a gente conseguiu passar nesse trecho, que é o trecho do meio, e tinha alguns pontos de lama. Aí o que aconteceu? A gente não tinha como, a gente ficou à noite, né? Então não tinha onde comer. Não tem nada lá. Ninguém anda no inverno deles, ninguém fica para lá e para cá. Quando tá seco, lá passa ônibus, né? Mas, enfim, aí a gente chegou lá, o botequim estava fechado, né? Também o cara não tinha comida também no dia seguinte. O Kaique descobriu a senha do Wi-Fi, que era 1, 2, 3, até 8, né? Aí descobriu a senha do Wi-Fi. Aí eu fiquei sabendo também que do nada, caiu o Wi-Fi depois, né? Ele percebeu, né? Acho que ele tava no download lá, alguma coisa. Caraca, pegaram o nosso Wi-Fi. Aí eu tinha uma cocada, porque o pessoal no atoleiro foi buscar comida mais próximo, né? O nosso guia. Aí ele trouxe, assim, embaixo, panela de pressão no braço, né? Carregando, e na lama ainda, né? O cara era bom. A gente pegou nossos melhores pilotos, o guia e o Kaique, eles foram buscar comida, trouxeram. Tinha coquinha gelada lá, Coca-Cola patrocina nós. Né? Casal aqui. No meio da Transamazônica, lá tinha Coca-Cola. Tinha Coca-Cola. Não gelada. Tem nada, não tem banho, não tem dormir. Gelada. Mas Coca-Cola? Tinha gelada, pra Olha, caramba. gelada ainda. Gelada. Trincana. A gente fez os vídeos lá. Aí a gente comeu. E aí sobrou a cocada, né? Mulher inteligente. O que mulher faz? Guarda, né? Eu falei, Pois vou comer depois. Aí coloquei um copinho dentro do outro, assim, guardar a cocada, né? Aí só tinha isso. No dia seguinte, então a galera foi... que é cocada? Tinha cocada pra comer. Tinha cocada, pelo menos era um alimento, açúcar, energia. E açúcar da energia, né? A galinha rouba a cocada. Foi da hora, né? Aí a gente seguiu, né? Então, acho que lá foi uma viagem bem perrengosa, né? Porque a gente tava no meio do nada. Então, eu não costumo fazer esse tipo de viagem, porque... Eu não gosto de pilotar. Eu não gosto de passar perrengue. Se eu gostasse de passar perrengue... Gosta, Não, tem gente que gosta. Se eu gostasse de passar perrengue, eu me inscrevia no Largados e Pelados. Eu ia falar isso agora. Eu falo, gente, tá bom, Largados, mas não precisa ser pelado, gente. Nossa, já pensou? Mosquitos, exatamente, odeio ser picada por pernilongo, mosquito, assim, formiga. Não, tipo, já tá largado, ainda tem que estar pelado, então é muito perrengue. Então, isso eu percebi. Quando eu fiz as viagens, tanto com o Tagino, nas primeiras, né? O pessoal assim, nossa, Amanda, que Nutella, o carro de apoio. Eu falei, tá, mas o carro de apoio não vai me levar. Eu não tô atrás na carretinha fingindo que eu tô pilotando. A pilotagem, ela existe. O perrengue é meu, eu tô ali passando o desafio, é meu. Né? O fato de o cara tá carregando minhas malas, ainda bem, né? Porque eu não tenho carregando menos Carregando menos peso, você tem mais controle da moto. Mas eu percebo que tem gente que... Se a pessoa quer se desafiar, tudo bem. Então, tem gente que vai com ferramenta. Não, eu quero... Acho que ele... como se quisesse se provar. Então, vai só ele e a ferramenta dele e tal, ou mulher também, independente, e vai, não, vou me provar, então, que se acontecer alguma coisa, não, eu dou conta. Eu acho da hora, que bom, mas eu não gosto disso. Então, a Amanda, ela... E outra, o rolê tem que ser satisfatório, não, né? Eu não posso me Você vai fazer quebrar. o que você gosta, né? Como que eu vou fazer os merchan, né? Como que eu vou trabalhar, pagar o leitinho do ração dos cachorros? Então, assim, eu não posso me quebrar, eu não posso ficar doente, né? Então, tem que trabalhar doente, tem que ter vídeo. Né? Então, a gente tem que fazer a máquina girar. Não consigo pôr outro funcionário ali. Né? Então, entre acampamento e hotel, Amanda é hotel.
Olha, depende. Então, assim, eu até tô pegando a barraca, eu quero fazer uns conteúdos instagramáveis. Então, acho que vem coisa por aí. Na montanha, assim, né? A câmera... Tem que gravar, gente. Então, a câmera ali, o cafezinho, moído na hora, no pico da montanha ali. Acho que é legal pra fazer isso. Mas eu não preciso ir até a Namíbia, que não tem internet, que é perigoso, sabe? Eu vou pro Marrocos sozinha. América Latina eu fico até meio assim, de ir sozinha. Brasil até lá vai. Mas no Rio de Janeiro não vou, por exemplo. Né? Agora... É que o Brasil, na verdade, você conhece os ladrão, né? Não, eu conheço. Pelo menos você fala a mesma língua. Então, perdeu, né? Perdeu, passo a passo. Então, assim, Europa já iria sozinha. Eu já, entendeu? Depende da Europa, claro, do lugar, mas assim, eu já morei na Irlanda há 1 ano, né? Então já viajei, me sinto muito seguro. Portugal, Espanha, assim. A Argentina também, aqui pertinho tem uns acampamentos ótimos. Não, legal. Então, assim, agora, você vai acampar num lugar, acho legal. Agora, você vai acampar todo dia. Ah, não. Vai morar no campo. Vou fazer né? uma viagem até o Alasca, beleza. Assim, eu tô levando minha barraca, que caso não ache, caso aconteça alguma coisa, eu durmo, né? Ok, tenho um plano B. Mas, o plano A ser a barraca, eu acho muito perrengoso, porque você passa frio, você passa chuva. Eu já fiquei já acampei já em São Tomé lá. Peguei uma chuva, pingava assim, meu Deus. Você falava, meu Deus, o que vai ter sido amanhã? Você não quer nem se mexer, né, pra a chuva não vir. Então, eu acho que assim, tem gente que gosta de tipo perrengue, igual viajar. Claro que dá view, né, gente? A gente sabe que dá view, né? Mas tem gente que se fez de moto pequena. Ah, sei lá, viajei... Para não falar moto, veja de bicicleta, para a gente não achar que eu estou falando de alguém. Fiz meu canal, meu conteúdo como viajante de bicicleta. Você não pode comprar um carro, porque o povo quer que você se lasque ali de bicicleta, viajando o mundo inteiro. Então, o canal vende o perrengue, né? Entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado. Se você só faz conteúdo de se lascar, dá view pra caramba. Mas o público quer ver isso. Então, eu também não fico dando isso pro público, só perrengue. Porque eu sei que dá views, mas senão eu fico sujeito. Por isso, né? Porque eu não quero passar perrengue. Eu trabalho, então eu quero quentinho. Nossa, eu posso estar na tábua, mas se eu tiver com frio... ou se eu tiver no frio... frio não, pelo amor de Deus. Se tiver igual na opção, moto. Né? Não, igual na moto. Vocês já pegaram chuva sem capa? Horrível. É horrível. Aí você não quer nem se mexer, né? porque vê aquela gotinha, você não quer andar rápido para não ver. É horrível você ficar doente. Dói pra caramba, né? Parece que tá tomando pedrada. Né? Não, então assim, imagina, beleza, um dia, né? Você chega banho quente, tira tudo lá. Agora, imagina todo dia isso. É muito ruim, né? Ruim. Uma vez por semana, eu falo assim, eu não vou não. Então, eu gosto de conforto. Tem gente que gosta de se lascar, né? Agora, eu não. Mas acampar, sim, mas, com um pouquinho de luxo. Um pouquinho de nutelagem, tá? Eu levo um Starlink. Tem um Starlink, tem que ter um chuveirinho quente. Eu pelo menos os paninhos. Um dia, tudo bem, né? Um dia eu fico sem tomar banho, não vai morrer. Mas, poxa, ficar direto mas assim... nem um banho checo? Jogando água? Assim? Dependendo do gelado... Dorme já com a roupa, né? E vamos lá, o que a gente sempre, acho que também você deve receber, assim, de mensagem. Os pontos turísticos de todo motociclista. A Mão do Atacama, o Ushuaia. Você já foi para Machu Picchu. Você pretende fazer essas viagens de moto para esses pontos? Eu pretendo, né? Mas eu não fico me cobrando. Então, assim, não tá na minha... Ai, meu Deus, preciso fazer urgente. Mas, gostaria, por que não? E até a Transamazônica, que é depois que eu fui descobrir, assim, que era meio que um marco. Então, muita gente, nossa, fica Transamazônica, não sei o quê. Eu meio que recebi o convite do Tagino, não tinha muita ideia. No meio do... Falei, então, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, que eu vi o perrengue que era tanto a Rodovia Fantasma, a 319, quanto a Transamazônica. E todo mundo, nossa, mano, você já fez 2 vezes e tal. E pra mim, aqui, foi desafiador. Mas passou. Eu não fico... O que eu percebo é que tem muita gente, que aí eu não sei, né? Vocês concordam ou não. Mas tem gente que... classifica o motociclismo por metas. Sim. Que nem eu acabei de falar essa pergunta. Parece que você tem que ir até a Mão do Deserto, você tem que ir até o Ushuaia. Como se fosse obrigação. Eu tenho uma moto, eu tenho que fazer isso. Como se fosse pins, né? Tipo, igual o povo usa nos coletes, né? Aqui, então, você tem que completar ali a cartelinha, preencher a cartelinha. Então, por exemplo, você tem que ter não sei quantos 1000 quilômetros, você tem que ter ido viajar não sei aonde. O que eu percebo, assim, a galera, não...
Ah, que moto você tem? Sei lá, moto, sei lá, BMW. Tá? Não, mas minha moto tem 100 milhões de quilômetros. É um troféu, né? Então aí você é motociclista. Então, assim, como eu vim do motociclismo, do meio de transporte, porque eu comecei no motociclismo como meio de transporte. Comecei com um scooter para me locomover do ponto A ao ponto B. Para mim, motociclismo é ter moto. Olha, eu faço conteúdo para mulher, né? Comecei com mulheres de moto. Eu já recebia mensagens assim, porque eu comecei no Instagram do Mulheres de Moto a postar fotos de outras meninas. Eu nunca postei muito de mim no Mulheres de Moto, né? Sempre era de outras meninas. Então, me manda sua foto que eu posto, né? Tinha as meninas que postavam, que ela não era motociclista, era foto do namorado, e ela postava. E eu falava, tá tudo bem. Então, assim, porque essa aí não é motociclista de verdade. É só poser. Eu falo, gente, vai se lascar. Então, assim, gente, é do namorado, tá bom, que bom. Ela vai com o cara, pode ser que ela compre uma moto. É uma mochilinha. E assim, eu sou cacheada, né? Então, eu já fui lisa, já perdi dinheiro. Já fizemos essa besteira. Já fiz as progressivas da luzinha lá, que, né, de Formosa, dessa época, gente. E assim, eu vi toda essa transformação, então, do liso, que não tinha produto pra cacheada, e pra esse do cacheada. E vi também o povo, as cacheadas brigando com outros porque alisavam o cabelo. Então, a gente tem ainda uma militância, não pode... Cara, não, mulher tem que pilotar, ela tem que ser empoderada. Não pode deixar o namorado... Vai do jeito que quiser. Deixa o cara pilotar. Então, assim, se a mulher ela quer ser garupa, deixa ela. Eu acho que o importante são as escolhas. E ainda pro motociclismo, eu acho que os caras querem colocar uns bullet points, preenchi, não sei o que, a cartelinha, sou motorista de verdade. O cara que é motoboy, o cara dá se o Valentino, eu sempre falei isso, se o Valentino Rossi for num corredor de São Paulo, o cara trava. Os motocas fazem assim, e eles são tão motociclistas quanto eu, quanto o cara da BMW. E isso não é porque é discurso, que eu realmente penso. Então, pra mim, ter feito 2 transamazônicas, nossa, eu não fico me ilustrando isso. Então, pra mim, fui na Atacama. Então, assim, claro, né, gosto de viajar, mas... É um processo natural. Se aparecer oportunidade, porque também as coisas são caras, né? E uma viagem, a gente fica fora, a gente deixa de fazer outras coisas, né? Então, meu canal não é de viagem, né? Então, eu também tenho que ficar, né, a maior parte do tempo em solo, né? No lugar fixo. Mas o que eu vejo é isso, a galera fica, não, tem que ali fazer o tiquezinho. Consegui, beleza. Se não... E eu prefiro hoje eu penso mais no conteúdo. Então, hoje eu penso assim, vou viajar para não sei aonde, vou fazer conteúdo? Não, então... Então, hoje eu penso no público. Então, realmente, pode ser que eu tenha virado escrava da minha empresa, do meu canal, mas hoje eu vejo assim... Mas eu vejo uma pessoa como escrava quando ela faz alguma coisa que ela não gosta. Que não gosta, né? Entendeu? Se você está se sentindo bem e é onde você quis chegar, né? Na verdade, a gente tem as nossas metas, né? Aí sim vinha o chequezinho. Opa, cheguei, agora a minha próxima meta é tal, né? Sim, você com você, não para mostrar para os outros. Exato. Né? Eu acho que você não é escrava, entendeu? Você chegou onde você queria chegar. E a sua vida é essa, né? Você sabe, hoje eu não posso fazer uma viagem de 20 dias lá para tal lugar... Porque eu tenho que gerar conteúdo a cada, sei lá, uma semana. Eu tenho um lançamento no meio do caminho, e aí? Eu tenho que estar lá. A Honda lança Hornet 1000, né? Putz, perdi, né? Se ferrou. Exato. O mais importante para você é isso, né? Então, a importância que você dá pro que você faz. É aquilo que você falou. Você é a sua diretora, né? Você é a sua gestora. Então, eu não vejo como um sacrifício. Não. Você está fazendo o que você gosta e da forma com que você gosta. Do mesmo jeito que você não pode fazer uma viagem de 20 dias porque tem um lançamento, você pode simplesmente chegar numa segunda-feira e falar, hoje eu não vou fazer nada. Não pode bater o cartão, né? Hoje eu vou com umas amigas no shopping, ou, sei lá, vou beber alguma coisa. Ou simplesmente ficar com a Paula e a Pretinha. Ou simplesmente vou dar um rolê com os cachorros. Nossa, mas na preguiça. Mas eu acho que é legal. Eu hoje procuro me diferenciar, porque tá todo mundo criando conteúdo. E tá assim um boom, né? Com o celular hoje, qualquer um gera um conteúdo. Pode criar, eu acho legal, eu nunca achei ruim. Mas eu tento, assim, por que o povo vai assistir meu vídeo? Eu sempre pensei isso, desde que o primeiro vídeo que eu criei, por que o povo vai me assistir? Então, um vídeo que eu fiz de viagem, foi para a Serra do Rio do Rastro. E eu acho o meu vídeo tá bem mal produzido. Mas, para mim, eu falei, cara, eu adorei o vídeo, porque quando eu fui pesquisar, eu não achei nada. Eu só achei gente falando da serra, descendo a serra.
A serra, olha a serra, que bonita a serra, vai só a serra sobe. Não falava da cidade, se tinha gastronomia ou não. Eu imaginava meio que um Campos do Jordão, É assim, um piso né? escorregadio que ninguém fala também, não, porque aí- é vertendo água aquilo lá de noite. Depende de quando você vai, né? Então, e aí um cara no hotel falou pra mim assim, ó, vai engatado, vai em primeira, que senão vai ficar sem freio pra você voltar. Exatamente. Falei isso no vídeo. Então, eu acabei fazendo 2 vídeos, um da serra em si, que eu não gostei muito, vamos cancelar. Sempre falo que pra mim é superestimado aquele lugar. Porque não é igual, sei lá, na Europa, Itália, que eu nunca fiz, mas eu vejo os vídeos, que você tem distância, Sim, distância de uma curva entre consegue outra. fazer a ali curva, é primeirinha, ali tá nós. Fechadinha. Aí se vem o cara subindo, ferrou, tem que parar pra... Gente, é muito cotovelo aqui. Não, É um estresse, né? Não, você não desenvolve. É escorregadia muito íngreme, assim, não é gostoso, assim, não é... É demorado também, É. porque quando eu fui, a turma fala assim, fiz rápido. Você não faz rápido aquilo. Não, pra descer é pior, assim, eu acho que Porque é é pior. só o freio. Porque você só não o freio. consegue manter uma Pra velocidade subir é lá. melhorzinho, mas Quando o pessoal fala, Rio do Rastro, o que você prefere, descer ou subir? Suba. Porque subir você consegue ter o controle melhor da moto e você consegue ver as coisas. Na descida você vira um estresse do caramba só E segurando o na melhor moto. também tá lá em cima, Não. né? Porque você faz a curva e vê tudo lá de cima. Não, né? e não só isso, porque o povo acha que só tem você ali, né? Não, Sim. gente, tem lá o povo é uma estrada, então tem É o uma caminhão estrada. da mudança, o caminhão da areia. É verdade, é verdade, é Assim, verdade. isso que eu fui final de semana, não fui, tipo, na semana que os caras... E aí eu não gostei, assim. Tanto que quando acaba, eu falei, nossa, acabou. Aí eu fiz o retorninho e subi, né? Então, mas eu fiz o conteúdo, né? Por isso que eu me considero, sim, uma criadora de conteúdo. Falei, putz, que público eu gostaria de ver? Então, eu fiz um vídeo da Serra do Rio do Rastro, tudo, e fiz um vídeo secundário falando dos passeios. Então, por exemplo, você tem que pegar autorização, quanto tempo você demora, que você demora Sim. maior tempo naquele que É de Urubici, da igreja. que você vê, acho que o Morro da Igreja. É o Morro da Igreja, que você vê o buraquinho lá. Que eu... Já fui 3 vezes no Pedra vídeo. Então, furada. da Pedra Furada. Essa aí, que eu fui... foi uma furada a viagem. Foi furada. Falei dos passeios, quanto você tem. Então, eu dei uma coisa pra dar informação, pra galera falar, caraca, esse vídeo me agregou. Então, hoje eu penso assim, que eu vou agregar pro público, e se eu vou fazer um vídeo de viagem, não sei, gente, cheguei no Atacama. Eu quero agregar mais, né? Pela cabeça de criador de conteúdo. Mas eu quero viajar sim, só que tá caro, né, gente? Gasolina. E aqui eu vou mostrar pra vocês de quando que eu conheci a Amanda Pagliari. Acho que Nossa. ela nem vai lembrar disso. Nossa, onde é isso? Onde que é? Do BMS em Curitiba. Foi o último BMS. O último BMS, foi quando a gente encontrou você lá. Nossa. E assim, eu era fã e eu falei assim pro meu filho, é a Amanda Pagliari. Aí ele foi lá e falou assim, minha mãe é muito sua fã. Você quer tirar uma foto com ela? E saiu essa foto aqui, viu, galera? Eu Depois a acho gente que eu vai por lembro, aí. assim, era bem próxima da entrada, assim. É, lembro. Acho a que Amanda Pagliari. Eu nem imaginava Na que verdade, já era tinha sido. Best Riders, né? Era É. antiga marca. A gente foi o primeiro também, né? Foi o que a gente primeiro e foi. último. Eu também, foi o Mas primeiro e foi o último. primeiro evento que a gente foi. Foi o primeiro evento que a gente foi. Foi o primeiro evento que a gente foi. Foi bem legal, BMS. Foi. Foi bem legal mesmo. Depois acabou. Mas foi Bom. bem interessante mesmo. E aí foi lá que eu te conheci, tudo. E aí eu nem imaginava que um dia a gente fosse se encontrar nesses eventos da vida por Mas aí. vocês já queriam fazer conteúdo? Vocês já estavam fazendo, Já né? estava fazendo Pelo Best- conteúdo. Mas eu não tinha noção de nada, né? Eu coloquei minha cara a tapa lá e falei, vambora. Vambora que a gente vai se aperfeiçoando aí com o tempo. É isso aí. E aí hoje a gente tá assim. Conta uma coisa pra nós da Amanda. Da Amanda. Vamos sair um pouco desse mundinho de motociclismo, criador de conteúdo e tudo mais. A Amanda tem algum hobby? Ela gosta de fazer alguma coisa fora o mundo de moto? Como que é a Amanda fora o que todo mundo conhece? Eu gosto de algumas coisas que eu parei de fazer, né? Eu gosto muito de dançar. Então, eu fazia aula de dança de salão, né? Eu fazia aula de zouk gosto bastante, forró, pé de serra gosto também. Dançar é uma coisa que eu quero voltar a fazer, porque eu acho bem legal. Eu sou uma pessoa que na internet a gente não fica falando, né? Nem religião, nem time de futebol, né? Nem política. A gente não fala muito. Senão vai ser muito hate. Mas eu sou uma pessoa que acredito muito, em algo a mais. Sabe? Eu acho que a gente vai morrer e acabou, né? Então, eu busco, assim, sempre ser uma pessoa melhor. Tem um lema que, fora de moto, né? Tipo, quem sou eu, né? Fora das motos, né? Do meu trabalho. Eu sou muito tudo que eu sou em todo lugar. Tem que dar muito trabalho fingir. Dá muito trabalho fingir, assim. Então, putz, é o que é. Mas eu acredito muito na espiritualidade.
Entendi. Então, eu tenho muita fé, assim, eu acho que chame de anjo da guarda, do que seja, guia, Deus. Então, eu acho que realmente eu peço muito ajuda também de quem anda de moto, tem que pedir, né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto disso, assim, então, de fazer proteção, acender a vela, sabe? Eu tenho essa... Você é uma pessoa religiosa. Não religiosa. Eu chamaria mais como macumbeira. Macumbeira ou bruxa, né? Sei lá, né? Vamos categorizando. Eu já fui da igreja evangélica, minha família é evangélica, né? Por parte de mãe. Minha mãe e meu pai são evangélicos. Mas, assim, eu gosto de estudar religiões, né? Então, teosofia também. Então, eu sempre gosto de estudar muito essa parte. Magia. Então, é uma parte que ninguém nunca sabe, né? Nossa, temos uma bruxinha. É uma Wicca aqui. Não, mas tem os livros lá, mas, tipo, não pratico, né? Mas, assim, essa é uma parte que eu acho legal. Sabe o que eu fiquei imaginando agora? Macumbeira, né? Amanda vestida de bruxinha, meu, com caldeirão na mão agora. Vale um tema, Olha uma lá. foto de Halloween. Foto de Halloween. Foto de Halloween, quem sabe, um tema. E assim, uma coisa que a gente tá vendo e observando hoje, a amiga está fazendo uns memes que ultimamente a gente só dá risada. O quê? O quê? É tipo assim, quando você vai fazer a propaganda das vendas de moto. As transições, né? As transições. Como que você entrou natural, nessa assim, parte? Você viu necessidade de mudar o seu perfil para chamar mais atenção? É que eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa desse jeito. Então, assim, eu sou piadista, eu invento palavras, né? Então, eu sou uma pessoa que, na câmera, o editor às vezes corta muita coisa, né? Então, eu sou uma pessoa que não tem muita noção. Então, eu vou brincando, sou zoeira. Então, para mim, isso é muito fácil, porque eu gosto da risada. Natural. Para mim, isso é natural. Então, a gente só canaliza, né? A Laura, que trabalha comigo, me ajuda muito, ela também fica vendo o que a gente pode se diferenciar. Porque, de novo, tem milhões de pessoas na internet e outra, a gente fica assim, né? O que vai fazer a gente parar? Prender, né? a pessoa. Então, esse é o meu desafio. Porque, de novo, eu queria só fazer conteúdo e, sabe, dinheiro ficar caindo na conta do nada, entendeu? Ou cerdeira e só fazer o que gosta, né? Igual tem um cineasta que só faz filme cult que ninguém assiste mesmo, né? Mas o cara faz o que gosta, entendeu? É meu hobby. Se vendeu ou não, tudo bem. O cara fez lá o conteúdo dele. Então, queria eu fazer também a Não conteúdo. tô fazendo pra vender, né? Eu tô falando que eu ficou gosto. curto, Tá bom, entendeu? Então, assim, mas não é o caso. Preciso vender. Infelizmente. E um desafio pra gente que é criador de conteúdo é vender sem vender, né? Então, como que você já entra lá o Polishop na vida, a pessoa já sai, né? Então, ninguém fica vendo canal... Não tinha um canal... Ainda tem na TV que o cara fica vendendo os anéis, né? Tem TV fechada. Tipo o Shoptime lá. Só que, corrente de ouro, não sei o quê, as meninas de unha feita, assim... Principalmente de madrugada. Então, as assim, madrugadas, tipo 1h30, 2 horas da manhã. Então, tem gente que compra, né? Já me falaram que... Igual do boi gordo, não tinha? O cara comprava boi pra televisão. Ainda tem os leilão de boi. Mas não pode ser muito longe. O Lota Funciona é Mercado Livre mesmo. Então, assim, eu acho que a internet veio pra tirar isso da TV, né? Do boi, né? Só os caras muito tiozinho, não sabem mexer no celular, que o cara ainda quer ver na TV lá, né? Então, a gente tem que se diferenciar. E uma das coisas do prender... pra mim, é mais fácil o humor, porque eu já sou assim, né? Então, pra mim, zoeira, tô nem aí. Tipo, colocar peruca, fazer um personagem. Não sou atriz, né? Mas eu acho interessante isso, assim, acho legal. Você faz na boa, né? Pra mim era muito dolorido fazer vídeo no YouTube, porque eu errava e tinha que voltar e eu tinha que fazer uma coisa séria, né? No evento, foi um evento da Kawasaki, um dos primeiros eventos assim, que eu fui como blogueirinha, que eu subi a moto no palco, até foi muito tempo, assim. Que até o Corano era embaixador da Kawasaki faz muito tempo. Uma pessoa da imprensa falou assim pra mim, ficou legal, mas você chamou... de mulherada, você devia ter usado mulheres, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, caraca, eu errei, porque eu tinha, naquela época, a pessoa não fez por mal, que fez para me ajudar. Sim. Né? Porque eu falei assim, a VUCA a mulherada vai gostar, né? E aí eu fiz tal, aí depois subi o vídeo, tudo. Aí, ficou legal, mas você devia ter usado as mulheres, não? Então era uma época onde tinha que ser o certinho, né? O formato não era tão popular, né? Jornalismo especializado, aquela coisa. Então, para mim, me doía porque eu não sou assim. Então, eu queria... Aí eu errava, tinha que voltar o vídeo, aí eu ficava meio assim... Aí você vai ficando mais nervosa. Você vai ficando quanto mais você erra. Aí, você fica mais nervosa. Até que a gente começou a fazer... Eu vi outros canais que os caras colocavam os erros de gravação, incluindo, né? E aí isso me deixou mais tranquila. Eu falei, se eu errar, coloca a tela preta lá, branco e preto, na verdade, né? E bota um erro lá, você erra a palavra, né? Corrige na tela. Eu vi que outras pessoas erravam também. Que são seres humanos, né? E o povo gosta disso, né? Então, assim, aí, no começo, porque mulher...
Eu não faço, mulher melhor que homem, eu não entro nessa seara, né? Mas a gente sabe que... eu sempre falei isso na pilotagem, né? Que a mulher não pode errar, fica com medo de errar, aí ela morre a moto, sabe? Então, não sai, cai. Aí eu sempre falei assim, olha, falava para as meninas, né, ainda mais quando eu estava mais ativa no Mulheres de Moto, eu falava assim para elas, isso já considera que você vai errar, porque dali não vai passar. Se você já está colocando expectativa lá embaixo, o que pode ser pior que isso? Então, considera que, não sei mesmo, vou errar, não sei o quê. Então, você considera lá embaixo que você vai ter expectativa ao contrário. Então, se você já espera que todo mundo vai falar mal, o que mais pode te atingir? Né? Então, você já está esperando isso. Então, eu sempre joguei esse truque psicológico. Então, para mim, vamos falar mal. Fazer o inverso. Né? Vamos falar que vou morrer. Então, para mim, eu tentava me acalmar para... se eu morri, beleza. Já sabia que isso ia acontecer. Então, para tentar melhorar. E, assim, com o conteúdo... O pessoal, né? Hoje em dia, quanto mais você cresce, menos você pode errar. Senão o povo você vira ataque de hate, né? Então, falei coisa errada, não sei o quê. Por exemplo, no começo, uma coisa que às vezes tem nas fichas técnicas, o pessoal não usa a mesma medida. Então, 1 kg força-metro, outro NM, newtons-metro. E aí era HP e cavalo, né? E aí eu falei que a 1.200, acho que ela tinha, sei lá, 80 cavalos, 80 HP. Você fez isso. Eu inverti também, nossa. Isso. Não, 80 HP. Mas eu não sabia, entendeu? A diferença de cavalo com não, HP. tipo, que é menos. Eu tinha que converter, ia ser mais, né? Aí assim, tem 80 eu falei 80 cavalos, mas era 80 HP. Ou seja, se na conversão igual milhas, né? Em quilômetros, né? Mano, até hoje, nunca cortei, mas até... Assim, beleza, eu me permiti lá errar, depois eu fiquei alguns erros muito grotescos, eu falei, cortei do YouTube, assim, editei a parte, não o vídeo todo. Mas, assim, então a gente pode errar, então isso acabava me doendo um pouco. Mas depois que eu comecei a ver que outros homens, o pessoal gabarito, assim, errar, eu falei, então ferre-se, entendeu? E outra, na verdade... É comum errar, gente. Errar é do ser humano. E a Ninguém gente vai que acertar tá ali sempre. gravando, a gente já vê cada erro de todo mundo. Eu já falei no Salão Duas Rodas 2017, lançaram a KTM lá, nova, né, a Duke. Eu falei que tinha o painel de LSD. E eu não percebi. Aí nos comentários, nossa, o painel tá doidão. Aí, uma vez eu falei assim, ECU da moto, que é eletrônico, não sei o que lá, comando. Aí eu falei, PCU da moto. Não, CPU da moto. Você é da época do CPU, né? CPU era um gabinete, gente. Horroroso. Assim. Então eu falei, CPU da moto. E não é? E às vezes a gente também tá lá, às vezes o roteiro tem que sair na hora, que às vezes você tá falando e você tá pensando. Não, mas trocar palavra, principalmente agora que a tecnologia está muito mais avançada nas motocicletas e está aparecendo cada vez mais coisa, né? A ficha técnica, antes você pegava, era um negócio desse tamanho. Hoje você pega, já tá 2 folhas. Não, e assim, a gente, na revista, impressa não tem jeito, né? Às vezes a gente recebe release, já recebi com a revistinha e um sulfite, tipo, de errata, assim, arrumando, né? O próprio cara errou, né? Então, não, o que mais tem é ficha técnica errada. O Lula não consegue falar painel TFT. E você fala o quê? Nossa. Ele fala as ligas lá Não é TFT. você fala alguma coisa de tecnologia. Então, como eu venho da tecnologia, eu tenho... A hora que eu olho o TFT, eu lembro do TCP, que é o protocolo de rede. Aí painel TCP. TCP. E eu falei, eu gravei umas par de vezes. O painel aqui é TCP. Aí eu disse, que é isso? Não, pelo menos ela ouviu, né? Vixe. Eu soltei uma que a gente tava lá da Rádio. Eu fiz um vídeo, o Marcelo, nosso amigo, me chamou na hora. Falou, cara, dá uma olhada na merda que você fez. O que você fez? Claro que ele não falou assim, porque ele é carinhoso pra caramba. Eu sentei na moto, do lado da moto, ela gravou um pedaço, eu gravei outro pedaço e falei assim, então, e tem bengala... Suspensão invertida. Não tinha. Claro, não tem, né? Eu já tinha visto que não tinha. E ela falava assim pra mim, você é louco? Não tem, eu tenho. Você não tem? Tem. E depois, na hora que eu olhei o vídeo, falei, caraca, não tem mesmo. E eu lá não vi. É a DR que tem, né? E aí... E não é, e a gente tinha gravado a Shotgun. Mas eu misturei tudo. Ele misturou tudo. Não, acontece. Então, errar é humano. A gente foi lá e voltou, cortou. Você sabe que agora com a IA, até a voz, né? Que eu tinha falado, subiu na Rocket ontem o vídeo, eu tinha falado que ela tinha curso de 80 e poucos, 107, ela traseira. E eu falei que isso na dianteira, né? Confundi. Inverteu. Que tipo, te deu uma olhadinha e faro, né?
Aí, na IA, o meu editor colocou lá, 120, tá lá. IA, vamos lá ver depois o vídeo da Rocket. IA tava ajudando, Viu, né? gente? Bem assim. E às vezes, na verdade, assim, que nem no lançamento que a gente foi fazer um shortzinho lá pro YouTube, lá, nem YouTube, foi pro Instagram, né? A gente sabe como que é a concorrência nossa mesmo, né? Pra pegar a moto e levar num canto e fazer gravação. Porque é o que você falou, tem muita gente gerando. Muita gente quer fazer, né? E a gente tem... E a notícia tá lá, né? E a gente Bombando. tem pouco tempo. E nosso tempo, na verdade, lá... Meu, o cara fala assim, o vídeo... Esse videozinho, né? É só clicar. É só clicar. Esse videozinho, cara, você não sabe o que a gente faz, né? Pra poder... Pensar, né? Pensar quem Pensar, melhorou, tem que né? pensar Quanto a gente se dedicar. Não é só porque tem um celularzinho Mas lá eu na vejo mão a que você consegue Amandinha fazer. lá, enquanto tá falando, a Amandinha tá aqui na roteirização. Aprendi isso com ela. Eu faço roteiro. Por quê? Que quando eu editava, eu não fazia roteiro, porque se faltava alguma coisa, eu fazia off, né? Fazia voice-over, né? Então, eu lá, colocar aí, não falei do motor, sei lá. Então, eu falava, motor, né? Então, né, eu editava. Aí, quando eu passei para uma segunda pessoa, como o cara não estava na minha cabeça, e aí? Pois é. E aí fica mais complicado. Aí criou esse problema. Então, eu comecei a fazer o roteiro. E que, para mim, foi bom. Por quê? Porque eu não esquecia das coisas. Porque se passar uma borboleta, eu distraio. Então, eu fico ali focada. Então, para mim, nossa, até dó, porque eu escrevo tudo. Eu não fico lendo exatamente, mas eu tenho tudo. E eu escrevo como se eu estivesse falando, né? Eu vejo. Então, eu escrevo tudo, até porque, igual cola, né? Você faz sua cola, você vai estuda, memorizando. Você vai memorizando. Nem usa cola, né? Então, assim, cola da escola, né? Você faz sua colinha lá, isso te ajuda a estudar, né? Então, você fica... E eu escrevo como eu falaria, então eu já organizei tudo, organizei as ideias. Por quê? Porque fica mais fácil na edição e o público vai receber um vídeo melhor. Se eu já pensei nele antes, o editor, ele só arruma. Se eu repetir alguma coisa, ele coloca, né? Então, fica muito mais rápido a produção. E natural também, né? Natural, mais barato, mais objetivo. E outra... Imagina, tem 500 pessoas para gravar com a moto. Eu prefiro gastar tempo lá e usar Os rapidão. seus minutos, né? Rapidão, senão libera a moto. É que meus vídeos são compridos, mas assim, eu não fico enrolando. Deixa eu ver o que eu vou falar agora. Eu já vou objetivo, para respeitar o meu tempo e o tempo dos outros também, né? Senão a Amanda ficou o dia inteiro lá e... Já aproveitou tudo, tipo a egoísta. A egoísta chegou. Já pensou ser conhecida? Não, aí tem um povo que me zoa, né? Os caras me zoam. Amanda, não sei o que lá, Amanda fica 2 horas. Eu falei, tá, mas meus vídeos dá views. É verdade, é verdade. Eu já falei isso. E o cara foi me zoar, e o cara também é jornalista, né? Eu falei assim, então, meu vídeo dá views, né? E o dele não dá. E é assim, nada contra, mas, poxa, o cara veio falar de mim, veio me zoar. Tem gente que fica 10 horas... E aí não dá views, não entendeu? Dá views. Pelo menos eu dou. Pelo menos eu tô... Viu, Amandinha, conta um negócio para nós. Já tô indo Amandinha, Diga. né? Conte uma outra curiosidade. Amanda tem uma pessoa assim que é aquele, não que seja ídolo, mas aquela que ela se inspira, aquela pessoa que ela olha lá e fala, nossa, ou já se inspirou, né? É nesse caminho que eu quero ir. Hoje eu mudei da pessoa, quero ir para aquele caminho porque eu gosto disso. Tem mesmo não só no motociclismo, mas para a vida, você tem isso? Você sabe que quando eu era CLT, né, eu fazia entrevista de emprego, tinha essa pergunta. O povo do RH né, e perguntou lá qual a pessoa que você admira, explique por quê. Eu fiquei lá, a maior parte da entrevista, lá preenchendo a ficha, eu não sabia responder isso. E eu tentei lá responder alguma coisa para o emprego, né? Tipo, quem eu vou pensar? Quem eu vou pensar? Algum nome grande, assim. Põe Xuxa, põe... Não, mas é alguém que trabalha, sei lá. Não, tinha que ser com Paulo economia, Diniz, né? Sei lá, que pura, sei lá, alguém bem... sei lá, hoje em dia seria Elon Musk, sei lá, tem alguma coisa mais pro corporativo, né? Ainda mais que era da área financeira, mas... Infelizmente, né? Porque eu acho que é legal você ter uma referência, assim, né? Então, para a vida... Infelizmente, eu não tenho alguém que eu fale assim, putz, que me orientou. Então, eu acho que é legal só ter essa referência. Então, para a minha vida, não. Eu sempre tive vontade de crescer. Então, essa vontade veio de dentro. Assim. Então, eu saí... Minha família mora em Ilhabela, né? Eu não sou caiçara, nem eles, mas há muitos anos que eles moram em Ilhabela. Eu me criei no Uruguai com a minha tia. Com 12 anos, eu vim para o Brasil. E eu sempre achei Ilhabela pequeno. Né? Então, eu falei, nossa, é muito pequeno, para mim, muito pequeno. Mas não tinha ninguém me falou, queria eu ter tido orientação, sei lá, estuda inglês desde cedo, estude inglês. Sabe, faça alguma coisa, faça um intercâmbio antes, se fosse o caso. Não.
Eu sabia que eu tinha que me formar, porque hoje em dia mudou um pouco, mas eu disse, não, vou me formar para ter um bom emprego, para ter dinheiro para viver, né? Ter minha liberdade. Então, sempre tive esse negócio da liberdade muito dentro de mim, assim. E ninguém nunca me orientou. Eu sabia que tinha que fazer faculdade. Aí, tipo, foi assim, Amanda na raça. Amanda na raça. E aí eu tinha esse objetivo, né? Então, eu consegui me formar, graças a Deus, tudo. E aí, o mundo foi mudando. Então, por exemplo, empreender. Para mim é muito difícil, porque ninguém na minha família empreende. Também foi uma dor muito grande. Eu falei, meu Deus, e o medo, porque a gente tem o medo de arriscar, não dar certo. Então, minha família é toda moldada no CLT, assim, ou emprego, né? Então, pra mim, foi muito difícil. Ou garantido, né? Não tinha ninguém. Eu nunca gostei de concurso público. Então, eu nunca tive essa coisa de preso, né? Eu tô... Não, que tem gente que não, concurseiro, ó. Eu tô vendo eu aí. Eu tenho muito disso também. De concurso público hoje não? Não gosto de concurso público. Então, por isso que você empreende. A gente sempre enxerga algo mais, né? A gente consegue fazer algo mais, né? E aí, esse é um diferencial, porque num concurso público da vida que você tem ali a cartilha, você não pode se expressar ser melhor, você não pode evoluir, porque você tem que seguir aquilo. Né? Funcionário público que faz muita coisa boa é demitido, né? Você arrisca, né? Tem que seguir ali a cartilha. Então, na vida, infelizmente, não. Eu queria ter... Tive algumas pessoas que eu tinha dúvidas e perguntei, pontuais, assim, orientação. Acho legal a pessoa ter um mentor, né, uma mentora. Já na área de criação de conteúdo foi um pouquinho diferente, porque eu não tinha isso na criação de conteúdo, né? E aí, meu editor, né, o Rubens, beijo, Rubens, da Mano Mídia, ele falava assim para mim, Amanda, você precisa assistir YouTube, porque eu só assistia YouTube como tutorial. Tá? Como desparafusar não sei o quê. Ela não assistia como conteúdo, como entretenimento, né? Eu era da TV. Fiquei muitos anos, chegava da escola, da faculdade, da TV, né? Então, a TV ainda era... Hoje, nem ligo mais. Mas hoje eu tenho aqueles canais que eu gosto, então eu não tinha isso, né? E eu tô falando isso de 2018. Que é recente. Já tinha passado a onda do Felipe Neto, da galera lá, né, do boom dos youtubers, né? Da Kéfera e tudo. Eu tava ganhando dinheiro pra caramba e eu nem sabia que isso existia, né? Aí ele falou assim pra mim, você precisa assistir YouTube pra entender YouTube. Aí eu falei, caramba, tá bom. Aí comecei. Aí assisti vários e nada. Não gostava de ninguém. Cossieiro, Felipe Neto, Kéfera, não sei nada. Até que eu caí em um canal. 2 canais, na verdade. Mas um foi mais pra criação de conteúdo, pra eu ver. E... o outro foi que mudou minha vida, que foi, assim, a Natália Arcuri, do canal Me Poupe. Então, ela também sair do jornalismo, foi empreender, foi montar um canal, né? Então, a experiência dela me deu motivação para eu sair do CLT e montar o meu canal. Então, eu me lembro que ela tem o canal mais rico do Brasil, e eu falava, não, eu tenho que ser alguma coisa mais do Brasil. Ganhou o título de... mais charmoso. Eu falei, mano, olha como é o poder da influência. Eu falei assim, nossa, eu tenho que ter alguma coisa do Brasil, porque dela é o mais rico, então ela era a minha referência. Então, isso aqui, ela falava, esse aqui é o canal Me Poupe, o canal mais rico do Brasil. Aí eu falei, putz, tem que ser alguma coisa do Brasil, o canal Motoplay, né? E aí virou mais charmoso por conta da Natália Arcuri, né? Senão nem existiria essa frase. E aí ela, assim, me ajudou. Então, mudou minha vida, por quê? Porque eu fui ter o que nunca tive, educação financeira. Então, daí abriu a porta para outros, né? Como o Thiago Nigro, conheço o Primo Pobre, conheci no evento do IBEST, foi bem legal, querido também. Então, da independência financeira, que vai dar base para a gente fazer o que a gente gosta. Então, isso, para mim, foi uma mudança assim, na minha vida, que eu nunca tive essas coisas, essa educação, e a internet que me ensinou. Então, foram os vídeos da Natália Arcuri, que abriu, né? Eu falei, é rica aos 30 anos. Eu falei, como assim? 30 anos, minha idade, a minha Como chegar no seu primeiro milhão. Você também. Era milionária aos 30 anos. Eu falei, ué, o que ela fez pra... Aí eu gostei do jeito dela, que ela é brincalhona também. Aí eu comecei e aprendi. Então, eu apliquei várias coisas, aí entrei nesse universo. E uma pessoa que eu gosto muito, hoje em dia, né, acho que se perdeu um pouco, mas eu admiro o trabalho. Eu consigo diferenciar a pessoa... da obra. Tem gente que fala assim, aquele artista não pensa assim, tal, não gosta da música, não gosta do não sei o quê. Mas ele é uma outra pessoa, né? Mas tem uma pessoa lá atrás. Mas uma não, pessoa. assim, então e outra, eu consigo ver a obra, né? Eu não gostaria que as pessoas, tipo, o vídeo ficou legal, porque é a Amanda, não sei o quê, não quero ver o conteúdo, né? Que é o Felipe Castanhari, né? Ele, vocês conhecem? Conheço. Do Nostalgia, né? Eu vi a série na Netflix dele, conheci pessoalmente em um evento, eu acho que ele é um exemplo de criador de conteúdo que o cara, enquanto todo mundo indo para a direita, sei lá, para cima, ele foi para um outro caminho que
do conteúdo. Ninguém esperava. Do conteúdo de verdade. Quando todo mundo fazendo tag, não sei o quê, coisinhas mais superficiais, ele não. Sempre os roteiros dele super elaborados, produzidos. Então, eu falei, caraca, eu quero ser uma criadora de conteúdo nesse estilo. Né? E o cara, ele também, igual nós, assim, youtuber, né? Então, ele realmente já imaginava o conteúdo dele maravilhoso. Quase perdeu o canal porque ele usava partes de filme para ilustrar o que ele estava falando, né? O da FIFA, que ele fez um trabalho. Agora com os direitos autorais. Então, que eu acho uma besteira, porque ele está enaltecendo. Ele falou assim, não precisa nem eu receber dinheiro. Deixa sem monetização, mas deixa pelo conteúdo ali, para informar, para mostrar para o futebol, para as crianças. E nada, entendeu? Então, assim, os caras, não, de pirraça não vamos tirar, porque... mas assim, achei cruel. Deu views. Cara, deu seguidor, deu views, arranca fora, porque o cara tá passando entendeu? a gente. Então, assim, não, mas tipo, achei bem... Quase perdeu o canal, coitado. Mas, assim, ele, pra mim, é um exemplo de criação de conteúdo, assim, que eu admiro e gosto, né? Aí, hoje em dia, tem outros criadores, né? O Peter do Nerd também, que eu gosto, né? O cara construiu um império. Então, hoje eu tô mais nessa parte. Mas de vida, infelizmente, não tem ninguém. Não. Tem Amanda Pagliari. Tem gente que fala assim, Jesus foi... Não, você mesmo. Você foi sua inspiração. Hoje, falar em motociclismo é Amanda Pagliari. Hoje... outros canais, é importante. Não, tem outros canais importantes, sim. Mas hoje Mas hoje você é um destaque. Você tem que olhar para isso. Você conseguiu um espaço que... E foi difícil, assim, foi fácil. Você tá contando isso pra gente, né, hoje, dando aqui o seu depoimento, né? Mas você hoje é a estrelinha mesmo, né? Você tá na frente. Quando você procura... Quando você procura sobre conteúdo, você aparece. Você é uma das primeiras. Graças a Deus, né? Tem que dar um views lá. Graças ao seu esforço, exatamente. Com certeza. Mas eu acho que todo mundo pode se diferenciar, sabe? Eu acho que qualquer área. Eu sempre pensei isso. Sabe? Independente... Se você for plantar batatas, planta a melhor batata que você puder plantar, entendeu? Vai fazer uma salada, faça a melhor salada que você puder fazer. E hoje tem muito daquela pessoa, né? Falando, eu não vou fazer porque tem muito fazendo. Não, faça diferente. E faça o que você gosta. Porque aí faça tá errado. Todo mundo fazendo, por que você vai fazer? Por isso, né? Não é perfil, né? Deixa minhas picanhas aqui. Gente, vamos, acho que a última pergunta, né? Porque, se não me engano, o diretor já passou de 1h30. Sério? Olha só, Mandinha tem histórias para contar. Então vai, vamos lá. Se sua moto falasse, o que ela reclamaria de você? Ando pouco. Pô, me tira da garagem. Me tira da garagem, eu acho que a gente testa mais as motos dos outros, né, do que as nossas próprias motos. Né? E hoje a Mandinha tem, me confirme, tá? Uma Shinerai, a Scooter, a Ninja e a GS. E a GS. E a PVA. E a Scooter foi a sua primeira moto, né? Na verdade, essa não é a primeira, mas foi a minha primeira zero, né? Que eu comecei com a Burgman. Tá. Aí depois eu mudei para uma Bros. Aí depois eu fui para fora, tudo. Quando eu voltei, andava com uma Burgminha emprestada, que só dava pau. Aí o pessoal fez a campanha Moto para Amanda. Aí eu consegui SH com a Remasa. Fiz uma parceria lá, eles me deram a moto. Então, eu peguei a moto primeiro, depois fui fazer os jobs. Então, ganhei mesmo, a moto foi bem legal, graças aos seguidores, né? E por isso que eu respeito muito os seguidores, assim, eu tento dar um melhor de conteúdo, porque eles que me trouxeram até aqui, né? Importante, você falou, foi meu esforço, mas o público, sem eles, não seria nada. E aí depois eu comprei, aí foi a segunda zero, a Ninja, né? A Worker, o pessoal da Shinerai me mandou, e a última grande, né? Aí, meu Deus, né? As revisões, né? IPVA, pois né? Vai evoluindo IPVA, né? E aí a F900 GS, que também vou fazer de 1.000 agora, quilômetros. Eu peguei lá em novembro. Nossa maravilha, zero bala. Gente, isso que eu falo. Porque não tem como, porque a gente pega conteúdo pra fazer que não faz da minha moto de viagem. Não é que não anda de moto, é que não anda com a sua moto, né? E por que ter a minha, né? Porque é legal ter a sua moto com as suas coisas, que o dia que der na telha, você pega a sua moto. Se cair, caiu. Se vai viajar, entendeu? Não tá no seu nome, não ficar dependendo. O pessoal sempre empresta, né? O pessoal são os queridos, as marcas, mas... Nada como ter a sua, né? Sua é sua, né? Ninguém enche o saco, é minha. Caiu. Eu sei que era a última pergunta, mas eu preciso fazer uma última. Quando você tá ou no carro, ou na moto, tudo, qual é a música que não pode faltar na sua playlist? Olha, vai variando, né? Porque eu tenho a playlist de rock dos anos 80 e tal, gosto bastante. Mas
eu acho que o rockzinho, né? 80, né? Scorpio, Love Metals, essa época, assim. Eu tenho porque é legal, mas aí tenho fases, né? Tem a vez que eu boto as músicas clássicas, tem a vez que eu coloco umas músicas italianas lá, mas... Depende tipo, Laura do Pausini, dia. Depende, mas aqui sempre tá lá as de rock... É as vibes. Clássica, porque se Dá up, também né? dá que dá up, senão dorme. Né? Dá up, é isso mesmo. Por isso que toca assim, de manhã na nossa rádio. Com certeza. Amandinha, opa, furei você hoje. Vai, você termina, vai. Como a gente sabe que tem muito patrocínios, as câmeras estão abertas, se você quiser falar das suas marcas, das suas referências, agradecer pode ficar à fique à vontade. A casa é sua. Primeiro, agradecer ao casal, né? Casal de Milhares pelo convite, muito obrigada. E acho que grande agradecimento ao público, né? Cheguei agora aos 700 mil inscritos. Para mim, foi realmente desafiador chegar até aqui. E às vezes a gente fica meio assim, não, tá tudo bem, mas olhando para trás, realmente foi uma conquista. Eu não sou muito de ficar lustrando, me achando, mas realmente foi bem desafiador chegar nos números, né? E tem os bastidores que o público não sabe nem metade, né? Nem 10% do respeito que as pessoas têm, né? E às vezes a gente tem que entrar em lugares onde o pessoal não gosta de você, quer te ferrar, dar facada nas costas, puxar tapete. Então, tem tudo isso. Além de tudo, tem tudo isso ainda. Mas acho que quem me trouxe que foi o público. Então, eu tenho muito respeito. Então, saibam que eu sempre vou respeitar. E as minhas opiniões, quando eu falo, eu realmente tento ser... Claro, tudo não tem viés, né? Óbvio, mas eu sempre tento ser o mais isenta possível, porque eu me coloco no lugar de quem está assistindo. Então, eu não gostaria de ser lesada por conta... porque eu estou ganhando dinheiro, por isso que eu vou indicar essa marca, né? Eu quero indicar marcas que as pessoas gostem, o pessoal me agradece. Então, por exemplo, a Protect Me. Só até indicar para vocês aí, né? O pessoal fala, Amanda, muito obrigada, porque eu paguei mais barato no seguro. Eu falei, é isso aí. Então, o Capacete Pius também, que é uma ótima marca. Fui ver o laboratório deles de teste, foi quando eu comecei a parceria, eu conheci. E eles estão muito preocupados, assim, aconteceu algum problema no capacete, tentam arrumar, porque problemas acontecem, tem Ferrari, né? Então, eu quero sempre estar alinhada com marcas que realmente gostem do público, que vejam o consumidor com bons olhos, não só para vender para ganhar dinheiro, né? Porque eu acho que o mundo está mudando assim. Eu acho que ainda tem influenciadores. Nessa semana é tudo das bets, né? Pois ia entrar nesse comentário agora. Falei, Mandinha, não se associa às bets. Não, acho que assim, bom, eu nunca fui de ficar apontando o dedo para outro criador de outra área. Eu acho que cada pessoa tem as suas escolhas. Só que antes das bets, gente, tem um negócio chamado opções binárias. Que é binômio. Não sei se vocês receberam um e-mail disso. Diariamente. Nossa, eu recebi... Antes do Tigrinho existir, eu recebia pedido de binômio. E eu vi, por exemplo, o Peter, do Ei Nerd, divulgar a binômio. Eu falava, gente, mas eu fui pesquisar de opção binária, é tipo uma bolsa, é um jogo. É um jogo. Você joga, né, ali e tal, com índice. Aí eu falei, gente, não vou fazer isso. Aí eu botava, tipo, sei lá... 100 mil reais. É 100 mil reais, porque eu sabia que o cara não ia fechar, né? Então, eu botava pro cara para encher o saco. Falar, esse é meu preço, quando eu era bem menor. Então, eu nunca divulgaria algo que iria lesar meu seguidor. Acho justo. Então, assim, uma coisa, por exemplo, vai fazer uma ação de uma moto. Putz, a moto é sua, você vendeu os números lá, entregou pela federal ali, pelos números, beleza. Agora, você vai indicar algo, pirâmide de cripto. Teve uma época que, nossa... Era o auge, o estouro, eu vi influenciadores que eu conheço até hoje, que, indicou para outras pessoas, ganhei tanto, não sei o quê, saiu antes, né? Mas, assim, era febre, investe tanto e retira tanto. Então, assim, e eu não faço isso porque eu quero ir pro céu. Eu faço isso porque eu respeito o seguidor. Então, cada 700 mil, né, só no YouTube, tem 200 e poucos no Instagram, eu respeito cada um deles. E eu fico triste, a gente vê uma Virgínia da vida, né, que é gigante. Fico pensando, gente, ela não gosta dos seguidores dela? Eu fico pensando assim, caraca, porque não precisa nem falar do público. Eu falei, nossa, eu sou tão grata aos meus seguidores, porque eles me proporcionaram viver o que eu vivo hoje, sem os seguidores, né? E ela tem milhões, então, né? assim, eu não vejo como número, eu vejo como pessoas. Então, sempre que é possível, eu fico feliz. Quando você me conheceu lá, eu não fico... que legal, obrigada, porque é a sua audiência, né? A audiência de cada um que vai me permitir ter mais marcas, fazer mais conteúdo e ver com o que eu gosto. Eu fico pensando, gente, isso a gente não fala nem para os inimigos, né? Então, eu fico pensando, esses influenciadores que não gostam ainda da própria audiência. Eu falo, meu Deus! Então, eu tenho muito respeito, então eu queria agradecer ao público para não me estender mais, e as marcas, né?
Pills, Protect, Scan e outras marcas que apoiam aí o meu trabalho e, principalmente, ao público, né? Sem um público, a gente não é nada, né? Pois é. A gente também adora nossos fãs, que são aqueles... Eu falo, a gente é pequenininho, mas a gente faz a diferença na vida dos... Você é pequenininha hoje, isso tem que entender. Eu era pequenininha lá atrás, tinha 1000 Faz tempo, mano? Você cresceu pra caramba. Era bebezinha, assim, 1000 visualizações, nossa, mandava pros parentes e tudo. Então, assim, poxa, todo mundo começou do zero. Sim. Todo mundo abriu um canal do zero. Então, vocês são hoje... Agora, eu não mudei, eu continuo valorizando meus seguidores. Não sou escrava dele, que tem um povo... Um fala para a esquerda, para a direita, né? Tem que tomar... O seguidor ficar falando, todo o povo diverge, né? Mas, assim, eu acho que o respeito... Sempre, pelo que são pessoas, gente. Sim. Né? Então... A gente entende o que você fala, porque a gente também... na verdade, a ideia de se criar o conteúdo não é só fazer dinheiro, porque também não vamos ser... Exato. A gente não vai ser hipócrita também de falar que a gente não quer receber dinheiro, né? Porque a gente precisa pagar a conta também. Mas falar a verdade. Né? Sim. Falar para o público aquilo que a gente faria. O que a gente não usa, faria o que a gente isso, faz. E não faria isso, ou não é bom, não é... Então, assim, e até quando você faz isso, você mostra o seu caráter e até as marcas que estão no mesmo conceito que você vai aparecendo. Então, quando você vai falar de uma marca X ou uma marca Y, é porque você realmente confia naquilo. Né? E é o que o público procura. E nada mais gostoso do que você receber não uma cobrança, né, que a gente às vezes recebe, né, mas receber aquele relato do seu público falando, eu vi o seu vídeo, a Ju recebeu eu adorei aquilo lá, porque para mim toda conquista da Juliana, ou conquista minha, ou conquista do casal, casal, nossa, né? é maravilhoso. E aí você recebe aquele relato falando, né, a gente viu isso, aquilo. Me ajudou, baseado né? em você, nós estamos indo para moto. Poderia me ajudar com uma moto? Estou pensando em tal coisa. E a gente responde, né? A gente chama no privado, responde, porque é o carinho, é o respeito, né? São pessoas, gente. São. E a gente não é nada. A gente, né? O símbolo de vocês da caveirinha, né? Eu vejo embaixo do capacete, no final é isso. Somos todos iguais. Somos todos iguais. E aí? Somos todos iguais. Isso não, o que a gente vai fazer? Isso não é nada. O que a gente deixou legado. Então, eu sempre falo assim, sair melhor do que eu entrei. Então, nessa vida, eu quero sair melhor do que eu entrei. E se eu não puder atrasar ao lado de ninguém, eu fico muito feliz. Agora eu tô andando de carro, né? Que eu nunca tinha andado de carro na vida. Eu morro de medo de causar um acidente. Imagina uma motoca, Deus me livre. Eu saio assim, gente, não quero atrasar ao lado de ninguém. Então, assim, eu não quero ficar nessa vida se eu for atrasar ao lado de outro ser humano. Mesmo meus inimigos, eu prefiro que fique longe. Gente, outra coisa. Provavelmente esse podcast irá pro ar pós-Festival Interlagos. Então, fiquem de olho no casal e na Armandinha para ver as novidades 2025. Muito obrigado por você estar aqui. A gente gosta muito de você, conhece há muito tempo. É como a Ju falou, né? Antes da gente ter essa amizade, que hoje a gente está mais próximo, mas a gente já olhava você, né? A gente deseja muito sucesso sempre que esses 700 se tornem o dobro, o triplo e como muito bilhões, mais. eu já previ aqui, bilhões. E portas abertas sempre, tá? Agradeço muito o seu tempo. Muito feliz com você aqui. Obrigada. Obrigada, Amandinha. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar com os amiguinhos motociclistas, tanto o casal como a Amandinha. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima, galera. Tchau. Tchau.